Então, minha gente, vamos continuar aqui o vídeo, falando um pouco sobre a Fraternidade Rosa Cruz, e foi criada pelo senhor Max Handel. E eu mandei algumas fotos aí, né, de como começaram do básico, né, as construções, né, dos edifícios, dos prédios, dos sanatórios, tinha até chalés com área de tênis, a coisa foi aumentando. Isso foi por volta de 1910, 1911, por aí, tá? Então vou ler aqui uma partezinha que eu achei muito interessante de como que funcionava essa parte de fazer os livros de astrologia, os livros do Rosa Cruz, né? Todos os livros foram elaborados, ok? Então, na página 111 do livro Sede Central da Fraternidade Rosa Cruz, os manuscritos da Mensagem das Estrelas, de 1900 a 1918, foi produzido nesse pequeno chalé ao pé da colina, revisto todas as noites após a senhora Handel, que era a esposa dele, ter terminado seus afazeres diários no escritório, nos terrenos e na cozinha. Tinha, então, 8 empregados, todos eles contratados, nenhum membro da fraternidade. Desconhecia a filosofia Rosa Cruz, então ele precisava receber instruções cuidadosas, detalhadas, porque Max Handel e ela eram 2 grandes iniciados. Então eles eram vegetarianos, lá não entrava carne de jeito nenhum. Então aqueles empregados que iam trabalhar ali, eles vinham com aqueles hábitos de bebida, de comer carne, então eles tinham que ser instruídos ali para poder fazer os serviços ali. Então, tem uma coisa muito curiosa que ela fala aqui, é o tal do ditafone. Então, o ditafone, eu acredito que é um gramofone, é um gravador, né? Era um auxílio maravilhoso, porque Max Handel podia ditar tudo que precisava e depois mandar para o escritório, para os estenógrafos, transcreverem o conteúdo das fitas. Então, era tudo gravado. Os empregados compreendiam que ele estava ocupado com suas investigações espirituais. Portanto, o ditafone ou gramofone, gravador, era uma ótima proteção, salvando-o da necessidade de ter secretários no seu quarto para receber o ditado diretamente dele. Enquanto isso, Max Handel planejou ampliar um outro livro, a Astrologia Científica e Simplificada, que é esse aqui, ó. Esse aí. E ele escreveu esse aqui também, deixa eu aproveitar aqui, ó. É um livro famosão, tá? É o livro básico deles, é o Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Tá tudo aqui. O professor Manuel falava muito bem desse livro, tá? Sobre iniciações, tudo. A preparação e trabalho do iniciado, tudo tá aqui. Então, continuando aqui, ó, um trabalho que iria precisar da atenção de nós dois, no caso desse livro aí, né? Até então, o livro era um livrinho de capa mole, escrito por Max Handel, quando em Seattle, antes da construção da sede central. Agora, porém, precisávamos trabalhar juntos nele, e a edição ampliada com capa de tecido, de 198 páginas e tal, foi resultado de um trabalho que fazia nas horas depois das aulas e do trabalho no escritório. Então, foi muito trabalho, foram muitos serviços que começaram da base, e eu dou valor a isso, tá? Porque muitas pessoas às vezes criticam, falam mal de uma fraternidade, falam mal dessas pessoas, mas não sabem a história delas, não sabem a origem, não sabem como tudo começou, sabe? Então o ego humano é terrível, ele só sabe criticar, mas não sabe ver como as coisas, tem até esse livrinho explicando tudo, como as coisas foram feitas com muitas dificuldades, tá? E Max Handel tinha um problema de coração, isso eu sei porque eu já li outros livros dele. Ele tinha um problema sério de coração, e problema na perna, esse eu não sabia, tinha um problema nas pernas, e além disso, ele ajudava como eletricista, porque ele já trabalhou isso muitos anos como eletricista, então ele ajudou a fazer aquelas instalações todas lá,
tá das fotos aí que eu mandei, do sanatório, da administração, tudo, do templo. E ele também, ele era uma pessoa muito humilde, mas antes dele assumir esse compromisso, em criar essa fraternidade Rosa Cruz, Monte Eclésia, ele, segundo me consta, é que ele foi um discípulo do Rudolf Steiner, e na época as fraternidades, né, espirituais estavam precisando de uma pessoa para poder fazer a divulgação do cristianismo místico. Eu me lembro que num dos recados, nos livretos dele, vem falando que um dos mestres, quando ele estava meditando, ele estava passando por um processo de isolamento lá, e apareceu um desses mentores espirituais perguntando se ele queria receber esse conhecimento todinho, sabe? Que ele não tinha esse conhecimento. Ele tinha algumas coisas do que o Rudolf Steiner tinha passado por ele. Mas ter essa missão e esse compromisso de divulgar o cristianismo místico, porque não podia ser exclusividade. Então ele assumiu esse compromisso, dizendo que aceitaria em receber esse conhecimento, mas não que fosse somente para ele, para o ego dele, para ele, para por si só, mas que fosse divulgado para a humanidade de um modo geral, para todo mundo, toda a fraternidade, todo mundo. Então isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer, porque graças ao conhecimento dele eu aprendi muita coisa mesmo, e foram muito úteis e são úteis até hoje. Então estou divulgando isso aqui como uma forma não de divulgar, de fazer propaganda, mas de colaborar para a vinha do Senhor. Então, eu dou valor a essas pessoas que lutaram, conseguiram, passaram muita dificuldade, entendeu? Receberam ajuda, mas Deus nunca abandonou elas. Então, elas vieram com esses compromissos e, graças a Ele, nós temos aí muitos conhecimentos, tá bom? Então, eu vou agora, a partir dessa introdução, eu vou começar a divulgar alguns detalhes de alguns conhecimentos. Então, eu já passei 3 livros, aliás, e tem mais 2 aqui que eu indico. Quem quiser encontrar esses livros, tem na sede central do Brasil, em São Paulo, Rua Asdrúbal do Nascimento, acho que 196, Centro, São Paulo. E tem esse outro aqui também. Tá bom? E tem os livros do curso de astrologia. Quem gostar de astrologia, é tudo gratuito. Eles não cobram absolutamente nada. E você pode fazer em receber as lições em casa, por PDF, por informática, né, em computador, ou receber assim em folhetos, em folhas mesmo, em lições. E tem o curso aí, são os cursos que eu fiz, né? É o curso suplementar, o complementar é o primeiro, que é desse livro aqui. Explica tudo desse livro aqui. É o complementar, para iniciantes. Acho que é 1 ano, 12 lições. Vem o curso suplementar com 48 lições, um negócio assim. Depois tem o curso complementar, suplementar, tem o bíblico e tem o astrológico, de astrologia. Então vocês vão ter que ter esse livro aqui para quem fizer astrologia, e o livro Mensagem das Estrelas, são os principais. Entendeu? E mais as lições, né? São 25 lições no primeiro curso. 25 lições. Eu fiz todas elas. Só deu para me ter uma ideia e ter uma base de como funciona a astrologia. Para mim foi ótimo. E eu tenho alguns outros livros que quando eu quiser eu me aprofundo, mas eu acho que esses aí já estão bons. Então é isso que eu queria dizer. Não estou fazendo nenhuma propaganda, é apenas divulgando. Agora eu vou entrar, nos próximos vídeos, vou entrar com alguns assuntos muito interessantes de caminho iniciático, porque é muito similar ao que o Jorge Adão fala em muitas coisas e outras escolas iniciáticas também. Vou terminar por aqui. Sem demais delongas, né? Forte abraço a todos. Namastê.